como, não sei vocês, retirar na estreia do Sport erros cometidos pelo técnico Antônio Oliveira. Desde a escalação, eu vou explicar aqui que poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Porra, pior do que isso, eu vou dizer por quê. Notícia aqui de bastidores. Poderia ter sido pior. Na escalação, que eu vou falar dela agora, que poderia ter sido pior, e também eu achei um puta de um equívoco. Eu sei que queria e de repente se ganhasse ou empatasse ia dar um pipoco, né? Porra, o cara chegou. O cara é esse. Mas futebol, ele tem umas surpresas, mas tem um caminho a seguir. Você não pode pular etapas, que é, né, o treino, é o tempo, entrosamento, e etc, etc. E aí você vai. E não dá para escalar jogadores, né, conforme a gente viu, porque jogaram comigo naquela época. Porra, eu tenho 53 anos, eu jogava com sua porra, modéstia à parte. Mas eu não posso entrar no gramado faz tempo, porra. Tá entendendo? Brincadeira à parte, que eu sempre levo também um pouquinho de humor, as escalações do Matheus Alexandre no lugar do Hereda, um puta de um equívoco. Porra, todo mundo se surpreendeu. Inclusive eu que vi o treino, Sombra que viu o treino, e no caso aqui, o Carlos Alberto, como é o nome dele, meu Deus? Do Queiroz. Não, lá na ponta, o ataque da esquerda, o Carlos Alberto, Valeta. Carlos Alberto, desculpa. Eu falei Carlos Alberto, eu achei que tinha falado o nome. Pronto, Carlos Alberto, desculpa. É que a gente fica nervoso, daqui a pouco o relógio avisa. O Carlos Alberto, que estava num treino, mudando, né, as titularidades dele e o Romarinho. Não estou dizendo que o Romarinho ia ser melhor, não, mas me surpreende não ter uma. Já que ele mudou, já que ele fez uma mudança, que ele mudasse, pelo menos, inclusive, o Carlos Alberto, que não entrasse de frente, porque não vem rendendo. Inclusive queimado com a torcida, queimado com todo mundo, com a imprensa, e o Matheus Alexandre. Nada pessoal. Mas poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Porque dos que ele revezou, formação minha, aliás, do Sombra e a gente lá assistindo, ele revezou o João Silva com o Antônio Carlos. No lugar do João Silva, poderia ter entrado de titular o Antônio Carlos. Isso ia dar certo? Já não deu o que ele fez. Ia ser pior que Chico e Antônio Carlos. Imagina. Então, das mudanças que ele fez e que eu não falei no pré-jogo aqui, no vídeo de ontem, elogiando a raça, a garra, a cobrança, os esporros, tudo eu elogiei nesse sentido, mas, né, só isso não alimentaria. Então, dos 11 titulares, ele testou aqui mais 4, 5, né, que eu falei aqui. O único dos testes que ele não colocou foi, no caso aqui, o Antônio Carlos, no lugar do João. Graças a Deus. Mesmo tomando de 4-0, porque ia estar Chico e Antônio Carlos, coisa que a gente sabe que João é o único zagueiro aí que a gente está contando realmente com, né, a máxima situação. Se bem que, já para passar a bola para vocês, a linha de impedimento ontem, aliás, não era para fazer linha de impedimento, né? Sempre fica um zagueiro na espera e um do ataque. Desde que eu me entendo de futebol, porque se esse falha, eu tenho esse aqui para ir atrás, né? Seja de cá ou de lá. E ontem, porra, os dois recebendo bola no meio e ninguém sabia que era quem. E ir para o banco de reservas, conforme eu introduzi, mas voltei para a escalação, porque César Lucena, queira ou não queira, os juízes aí, vários torcedores, eu acho, mas aí é achismo, né? Não dá agora para falar, que ele não faria essas aventuras que o técnico do Sport fez. Então, para mim, foi um livramento. Um livramento, pode crer. Livramento é de qual religião que a gente fala de livramento? De evangélico? Cristão. Pronto. Então, o evangélico é cristão e ele é evangélico. Foi um livramento para o César, porque, além de tudo, César ia ser o GPS. Pá, aqui. Por mais que não escalasse esses jogadores. Meninos, e aí? Estou errado? Veja, vamos lá. Vai, Fábio. Vamos lá.
Antes de qualquer coisa, eu até estou vendo aqui o chat, tem algumas perguntas que eu vou balizar um comentário a partir delas. Pimentel fala aqui, se houve uma conversa franca da diretoria com relação à torcida sobre Matheus e Carlos Alberto, ou será que houve uma exigência? É uma pergunta que ele queria saber, todo mundo queria saber, e Alan falando também sobre uma diretoria que bate de frente com a torcida. Mas tirando isso, e daqui a pouco eu vou contextualizar com isso, a gente falava aqui sempre que precisaria de um fato novo. O fato novo seria o treinador, um novo treinador para o Sport Clube do Recife, para comandar esse time e sair daquele marasmo onde Pepa tinha chegado ao teto do time, teto técnico, né? E, além disso, a gente tinha também uma questão do pragmatismo, que foi a palavra da semana. E o que é que significa o pragmatismo? Porque o Sport, por muitas vezes, jogou bem, jogou de igual para igual, com algumas equipes muito mais qualificadas, mas não conseguia segurar o resultado porque não saía da sua convicção de continuar jogando para frente, de continuar tentando atacar, e muitas vezes perdia ali por um descuido na zaga. E aí, quando a gente imaginou um pragmatismo, a gente imagina que os melhores jogadores, os que estão mais confiantes, iriam entrar em campo, e também a forma tática de se jogar seria mais prudente. E aí você falou bem, Alessandro, de uma questão que foi mais grave do que os nomes da defesa, porque a defesa todo mundo era unanimidade ser Chico e João Silva. Mas o posicionamento foi um posicionamento suicida da defesa. Uma defesa com a marcação alta em linha, com jogadores rápidos do Cruzeiro, e aí a tragédia, como eu falei, do livro estava anunciada. Aí você vê, em 20 minutos o Sport já tinha levado 6 bolas no costado da zaga com essa marcação alta. 6 vezes o Cruzeiro já tinha colocado a bola por trás da linha da zaga do Sport, sem impedimento, conseguindo chegar ao gol algumas vezes. Fora isso, alguns minutos antes vaza a escalação, e aquela torcida que foi no Dia das Mães para o estádio, com a expectativa de um fato novo, com a expectativa de uma confiança de um time novo, foi unanimidade. Unanimidade. Que a partir do momento que se coloca Matheus Alexandre e Carlos Alberto, os jogadores mais questionados, sem confiança, e acima de tudo, ainda aqueles que foram personagens da frase fatídica da fila do perdão, titulares. Mas vá lá, se dá uma trégua ali, a torcida ainda para entrar em campo, entra. E o primeiro gol sai de um cruzamento pela direita da zaga do Sport, e aí, mesmo que Matheus Alexandre não estivesse na jogada, o cara a ser vaiado no passe seguinte foi ele, obviamente. E aí um jogador já sem confiança, o pragmatismo foi para o Beleléu, porque não teve pragmatismo nessa escalação, e aí o torcedor ficou, ou esse técnico não assistiu aos jogos do Sport e colocou os jogadores com base na sua confiança pessoal, ou a diretoria escalou os jogadores que eles querem que a gente entre na fila do perdão. Essa ficou a dicotomia da discussão da torcida do Sport. Se acontecer uma coisa é grave, se acontecer outra é mais grave ainda, e eu não sei se pode ter até uma terceira via. A única coisa que eu posso dizer é que foi de uma infelicidade imensa. Por quê? Primeiro, ele tinha a opção de ser César Lucena, a ser o treinador, e hoje ele assistir da arquibancada o elenco que ele tinha. Era uma opção, como fez o Fernando Diniz com o Vasco. Ele foi para a Bahia, o Vasco perdeu, mas não ficou na conta dele. Ele estava assistindo lá do camarote. A segunda opção, colocar um time com os jogadores mais confiantes, e mesmo que viesse a derrota, viria com aqueles jogadores que a torcida, seguindo um pragmatismo, como é a palavra da moda. Ele escolheu a terceira opção. Puxou para si a bronca. Se der certo, eu sou muito foda, porque eu coloquei o Matheus Alexandre e a gente vai começar a fila do perdão na saída da Ilha do Retiro. Tática suicida, né? Porque, pô, exato. É 1 em 1000 para dar certo, é uma mega cena. Então, a gente ia sair da ilha. A saída da ilha já ia ser direto para a fila, né? Eu acho que o pessoal imaginou isso. Ó,
Vai sair às 16 mil pessoas, a gente já vai botar a fila ali na sede, cada um vai pedindo desculpa. Só pode ser isso. Ou ia dar muito errado, e eu postei isso, ou vai dar muito errado. E a chance de dar muito errado era 99. Por quê, Alessandro? Você jogou bola. Na várzea isso acontece. E a várzea não é muito diferente do futebol profissional, não. A resenha é a mesma. A resenha entre os jogadores é a mesma. Eles são seres humanos. Quando você tira um jogador da lateral direita e coloca outro, não é L-Foot, eu repito, não é FM. Não é só aquela posição que vai ficar afetada. Afeta a confiança do seu zagueiro pela direita, afeta a confiança do seu zagueiro pela esquerda. Ele já não vai sair com a mesma confiança. Você troca um atacante que você sabe que não está dando sequência na jogada, que não vai conseguir fazer o drible, que não vai conseguir fazer o chute, você não toca mais a bola para ele. Isso contamina o time inteiro na confiança. Isso contamina o time inteiro. Então, ele trouxe para ele toda uma responsabilidade de uma escalação super equivocada e que o efeito foi imediato. 3-0 no primeiro tempo, parecia o 7-1 da Alemanha, que a gente nem teve o momento de sofrer. O estádio não teve nem tempo já estava derrotado, a gente indo embora. A gente não teve nem o direito ao sofrimento, até a expectativa de tentar alguma coisa. Então já foi uma morte súbita. Correto. E para completar, que aí eu fui acompanhar o pós-jogo, né? Eu estava assistindo e estava até um barulho. Eu fui para perto da televisão ver a sua pergunta, a pergunta dos demais, e a resposta foi pior ainda. Porque a resposta é a lei do mais apto. Ou seja, ele ainda bancou, né? Porque a lei do mais apto, ou seja, os mais aptos eram aqueles. Estou separando a coletiva, deixa para a gente falar de coletiva daqui a pouco. Não, mas é só para contextualizar, Do mais apto, e a gente não teve nem a forma de enxergar do jeito que a gente imaginava. E quem está falando aí de jogador, eu vou só falar uma coisa antes de terminar a primeira participação. A escalação do Mirassol contra o Corinthians. Walter no gol, que era a reserva de Cássio. Lucas Ramon, aquele que saiu porque Pedro Lima entrou como titular. João Vitor, Gemes e Reinaldo, aquele Reinaldo que jogou no Sport. Neto Moura, Danielzinho, aquele Danielzinho. Gabriel é aquele Gabriel. Iago Felipe, Fabrício Daniel, que é aquele Fabrício Daniel, e Yuri Castilho. Esse time mete uns 3 no Sport fácil, viu? Esse time aí que você falou, mete uns 3 no Sport fácil. Daqui a 2 semanas, domingo, de 11 da manhã, Mirassol. E é isso. Eu acho que falta autocrítica, falta senso de urgência, porque não existe, até o silêncio é uma agressão para a torcida do esporte, e a gente está eu acho que não é, Val. Eu acho que não é nem o silêncio que agride. O que agride, na verdade, é o som do silêncio. É o som do silêncio que agride. Porque, assim, Yuri Romão é um belo gestor, todo mundo sabe. Que Yuri Romão é um cara que é um ótimo empresário, todo mundo sabe. Que Yuri Romão sanou o clube, também todo mundo sabe. Agora, qual é o critério que ele usa? Porque se ele se diz um empresário, e ele é realmente um empresário de tão sucesso assim na sua vida secular, ele usa dos mesmos critérios que está utilizando para manter certas pessoas dentro do Esporte Clube do Recife em suas empresas? Porque parece, Alessandro e Valfredo e amigos, que a fila do perdão é o Fique em Casa de 2025. Não parece? Porque parece. Porque lembra demais. Porque quando Wagner Love, imbuído do seu grupo Wagner, pega uma câmera, fala assim, bota o REC e fala tudo aquilo que ele falou, e quando um diretor que estava com Arnaldo Barros, que fez o que fez em 2017/2018, que tem o selo do fracasso com ele, e ele volta, por que ele volta?
Por que que o esporte não tem presidente? O esporte não tem técnico, todo mundo sabe. Bora saber agora se o esporte tem presidente. Se ele é homem o suficiente para aguentar, para ter lombo. Ele que se vangloria de dizer que é sertanejo. Agora aguente, seu Emílio Romão. Bota um gibão de couro para aguentar. Porque o gibão de couro é colocado para você ter os espinhaços da caatinga. Coloca o gibão de couro para aguentar a lapada. Porque tio Ben já dizia, que é muito é dado, muito é cobrado. Então, ou o senhor compreende que o senhor está no cargo do maior clube de Pernambuco, hoje, um dos maiores do Nordeste, que está servindo de chacota nacional. Porque o que está sendo reverberado não é só aqui, no maior canal do esporte no YouTube, com 100 mil inscritos, com mais de quase 1 milhão nas redes sociais. É no Brasil todo. É do Oiapoque ao Chuí. É da ESPN a Sport TV. É todo mundo falando de um clube. Porque a soberba homerística, que a maioria do chat cresceu vendo, inclusive eu, ou não foi? Foi. E todo mundo cresceu aqui sobre a égide de Homero Lacerda. O gigantismo do esporte, porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Olha onde é que nós estamos hoje. Porque o esporte hoje, 12 de maio, está rebaixado para a segunda divisão com 8 rodadas. 8 rodadas. A atuação que vimos ontem foi de um time que está entregue. Entregue. O que Pablo falou ontem foi recado. Que a gente falou aqui em primeira mão, basicamente, por uma observação minha. E eu sou pai da criança. Eu que observei. E talvez aquilo que a gente expôs aqui tenha sido uma mudança cognitiva dentro desse vestiário. Porque talvez é visível que tem 2 jogadores que são insuportáveis dentro desse vestiário, que eles não querem mais que fique aí dentro. Que é seu Paciência e seu Sérgio Oliveira. Porque eu acho que o que o Pablo falou ontem foi um recado muito bem dado para os dois. E o que é que acontece? Hoje eu só quero fazer 17 pontos para não ser a Chape de 2021 e o América de Natal de 2007. Porque hoje é isso que vai acontecer. Que está acontecendo, melhor dizendo. Porque ontem o esporte parecia esporte e Agape. Sabe a Agape? Aquele jogador que se reúne em janeiro para jogar. O esporte parecia a Agape. Parecia a Agape. Quando você pega a Agape, que é onde ali jogadores semi-amadores que não estão jogando. E já entrou em campo. Profissionais também, mas não estão jogando. E aí, o esporte ontem foi dominado. A gente comentava em grupos que a gente fazia parte que, assim, se não se fechar, vai tomar de 7. A gente já tomou, por exemplo, algumas vezes. E a gente já viu em vídeo isso acontecer. Marília, 2004, o esporte no 7-1 do Marília. E aí, seu Antônio Oliveira deu uma de Guto Ferreira, que quis limitar a roda. Porque Guto quis dar um cavalo de pau depois de Mariano Sosso. Não que o trabalho de Pepa fosse a melhor coisa do mundo, não. Mas tinha pontos. Ele poderia ter continuado com Hereda, poderia ter continuado com Lucas Lima, poderia ter continuado com Zé Lucas, poderia ter continuado com Pablo e com Atêncio. Mas ele quer inventar a roda, que já foi inventada desde o Neolítico. E aí ele começa na paralisação e coloca Matheus Alexandre. Por que te coloca Matheus Alexandre? Porque ele custou 9 milhões, foi? Aí tem que vender logo. Por que coloca Carlos Alberto? Porque custou 9 milhões, aí dá 24, aí tem que vender, né? Será que é isso? Não sei, eu estou conjecturando. Porque são ativos do clube. Aí você bota Duqueiroz por quê? E você pretere um menino que está sendo visado pelo mundo todo. Qual vai ser a cortina de fumaça amanhã? Proposta para o Zé Lucas por 150 milhões? Qual vai ser o tesão seu torcedor amanhã em colocar essa camisa aqui? Porque eu não tenho vontade nenhuma amanhã de comemorar 120 anos no clube que eu amo. Que eu aprendi, ó. Essa foto aqui foi a primeira vez que meu filho foi do Retiro. Em 2023, ó. Ó, coisa linda. Eu e a Paulo, né, do Retiro. Eu ia colocar até essa foto amanhã, sabe? Porque eu pensava assim, pô, vai ser diferente e tal. Qual é a vontade?
Porque a gente já viu o time do Sport ruim, minha gente. 2001 o Sport caiu, foi triste. 2018 foi triste. 2021 foi triste. Mas o problema, a gente sabia que o Cruzeiro era favorito ontem, minha gente. Ninguém aqui vai ser louco, não. Mas a questão é, daquela forma, daquela maneira, porque você cair, e nem sequer cair batendo, você nem sequer cair atirando. Porque assim, se você vê um vestiário entregue, Alessandro, bota todo mundo para fora, aproveita a janela e traz 7, 8, 9 para mudar alguma coisa. Porque se tu tá no vestiário que não acredita mais, dispensa quem não acredita, fica com quem acredita e traz de volta. Chama o Fábio Matheus de volta, que é da casa. Traz ele de volta. Traz a galera que tá por aí. Olha para a Série B, quem tá se destacando? Sabe? Se Antônio Oliveira fizer besteira, dispensa. Não sei. Deixa eu tocar num papo aqui que você colocou. Ou não. Só para contextualizar, inclusive a gente falou isso aqui em primeira mão, da questão do vestiário do Sport. Eu tenho uma convicção em cima das informações que eu obtive por várias bocas, né, de gente dentro, de tudo lá dentro. Eu ouvi de várias, foi pouca não, de que havia uma indisposição, para ser bem educado, de grande parte do elenco com Sérgio Oliveira e com o Paciência, mais o Sérgio Oliveira. Inclusive, que foi colocado, não é mistério para ninguém, essa questão aí de personal e etc. E outras cositas mais a respeito disso. Então, quando o Aníbal coloca isso aí de Sérgio Oliveira e do Paciência, é remetendo a uma notícia da semana passada, que está aí detalhado, que a gente colocou para vocês, tá? Só para contextualizar.